Mais de 8 bilhões de toneladas de resíduos plásticos saturam as águas globais. Nos Estados Unidos, engenheiros recusaram a inércia e desenvolveram um sistema de coleta inteligente. À primeira vista, a estrutura parece flutuar passivamente, mas, na prática, ela opera como uma barreira de alta precisão. Mas como o dispositivo atrai o material disperso sem propulsão ativa? O mecanismo utiliza a energia cinética das correntes oceânicas naturais. Isso permite que os detritos flutuem sozinhos para uma zona de captura, impulsionados apenas pela água. Vê-se o plástico convergindo lentamente para o centro da máquina massiva. Manter o funcionamento suave em mar aberto exige estabilidade contra forças imprevisíveis. Mas isso é apenas o começo da complexidade do projeto. A tecnologia continua seu ciclo de interceptação de resíduos. 20 milhões de toneladas. Esse é o volume de detritos que invade o oceano a cada ano. Quase 80% dessa massa é plástico, um material tão resiliente que perdura submerso por séculos. Por que o acúmulo se torna tão crítico? Aparentemente, a vastidão do mar dispersaria os resíduos, mas os fragmentos se concentram em zonas de lixo flutuante gigantescas. Pode-se notar como as partículas se infiltram silenciosamente na teia alimentar marinha. Mais de 700 espécies sofrem danos, impactando eventualmente os humanos. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, parece apenas desperdício tóxico, mas na prática, organizações ambientais identificam recursos valiosos. Se processada, a massa vira plásticos reaproveitados e fibras de engenharia para o setor têxtil, além de metais recuperados. O processo economiza milhares de quilowatts-hora de energia e evita a emissão de milhões de toneladas de dióxido de carbono. Assim se molda uma economia circular, onde materiais descartados ganham nova vida e propósito. 5 a 10 toneladas de resíduos mistos são extraídas do oceano em um único turno de operação de 8 a 10 horas nas zonas de grande acúmulo. Locais críticos como o Giro do Pacífico Norte ou o Golfo da Tailândia exigem que nações implantem embarcações de limpeza, dedicadas como a principal força de trabalho. Cada navio opera 2 braços mecânicos hidráulicos que se estendem para fora, varrendo a superfície da água em um padrão amplo de leque. Vê-se como eles capturam desde garrafas plásticas até redes de pesca abandonadas que flutuam à deriva. O material coletado é direcionado para sistemas de canais flutuantes acoplados ao navio antes de subir. Mas isso é apenas o começo da jornada de recuperação. Porque o lixo flutuante passa por canais antes de chegar ao convés? O fluxo desordenado de detritos precisa ser alinhado para o transporte eficiente. Isso permite que esteiras transportadoras de aço inoxidável movam a carga para grandes compartimentos de retenção, drenando a água excessiva antes do armazenamento. À primeira vista, parece que o problema se concentra apenas no mar aberto, mas, na prática, uma grande parcela dos resíduos fica presa em rios, reservatórios e canais. Nessas águas interiores, o lixo forma camadas densas que restringem o movimento natural da água. Para combater esse bloqueio, utiliza-se equipamento mecânico compacto, geralmente escavadeiras com caçambas de garra montadas sobre caminhões basculantes. Cada caçamba de aço, pesando quase 1.000 libras, mergulha fundo abaixo da superfície para recolher detritos mistos. A força hidráulica levanta garrafas, sacolas plásticas, galhos e até pneus velhos em um único movimento preciso. Cada elevação remove entre 500 e 1.000 libras de lixo de uma só vez. Uma única equipe consegue limpar um segmento de rio de centenas de pés em poucas horas. A velocidade dessa operação é quase 10 vezes maior do que a limpeza manual tradicional. Transição para o próximo nível de coleta. No entanto, em muitas regiões costeiras, a tecnologia pesada não substitui a precisão humana.
Pescadores locais e voluntários utilizam pequenas redes e ganchos a partir de seus barcos sob o sol escaldante. Embora cada indivíduo recupere apenas algumas centenas de libras por dia, esse esforço constitui o primeiro passo essencial na cadeia de reciclagem do oceano. Barcos especializados do tipo skimmer, projetados exclusivamente para capturar detritos flutuantes, levam a carga de volta à costa após a recuperação. Um skimmer compacto, medindo cerca de 25 a 30 pés de comprimento, acumula cerca de 5 toneladas de material durante 8 horas de trabalho contínuo. Quando a área de armazenamento atinge a capacidade máxima, uma esteira hidráulica na proa se eleva com o zumbido dos motores. A câmera desliza ao longo do mecanismo, enquanto ele descarrega toda a carga na zona de recebimento em terra. Depois, fica mais complexo. Trabalhadores iniciam a fase de triagem preliminar, inspecionando a mistura recém-descarregada, que inclui plásticos, metais, madeira e lodo orgânico. Eles removem objetos volumosos ou perigosos, como redes de aço, boias de óleo e pneus, antes do processamento fino. O material restante é lançado em uma esteira de alimentação, que o transporta para o sistema de peneiramento automatizado. Porque sem a separação mecânica por tamanho, a reciclagem eficiente seria impossível. Dentro da linha de triagem, um tambor trommel classifica os resíduos girando constantemente. Areia, lodo, conchas e pequenos fragmentos passam pelas perfurações do cilindro, enquanto garrafas e embalagens permanecem no interior. Esse fluxo residual, composto principalmente de plásticos e nylon, segue para uma esteira de seleção manual. Vê-se como os operários separam cada categoria com precisão. O material segue adiante para a próxima etapa de processamento. 180 graus Fahrenheit é o limite térmico que a água atinge nos tanques de descontaminação industrial durante a fase crítica de lavagem. Por que essa temperatura elevada é necessária antes mesmo da reciclagem começar? Aparentemente, uma lavagem simples removeria a sujeira superficial dos materiais coletados. Mas os detritos oceânicos passam longos períodos submersos em água salgada, ficando incrustados com óleos persistentes, algas e crescimento microbiano que exigem calor intenso para serem eliminados. O processo de separação inicial isola a fração reciclável, composta principalmente por plásticos, nylon e latas de metal, preparando-a para esta etapa sanitária rigorosa. Dentro da zona de processamento, o material entra em um tanque de lavagem mecânica, onde eixos rotativos equipados com pás robustas geram um fluxo turbulento contínuo. Pode-se notar como esse movimento vigoroso raspa o acúmulo da superfície, enquanto o líquido de lavagem, formulado com agentes de limpeza suaves e compostos neutralizadores de cloreto, dissolve os resíduos de sal. A fase de limpeza dura de 15 a 30 minutos, dependendo da gravidade da poluição, garantindo a esterilização completa. O material recém-limpo avança para um lavador de tambor rotativo, que gira incessantemente enquanto dispara jatos de água de alta pressão para desalojar areia e algas teimosas. Mas isso é apenas o começo da purificação física. Um tanque de flutuação e decantação classifica os plásticos pela densidade da matéria, onde o polímero PET afunda para o fundo, enquanto o polietileno de alta densidade e o polipropileno permanecem flutuando na superfície. Vê-se como essa separação física organiza os materiais antes da secagem. O plástico é então transferido para um secador centrífugo, que remove a umidade restante, seguido por uma secagem com ar quente a cerca de 170 graus Fahrenheit. Em instalações maiores, sistemas de desodorização à base de ozônio tratam as emissões de vapor, neutralizando bactérias e odores orgânicos. Apenas parece óbvio que o plástico esteja pronto, mas na prática, a triagem mecânica precisa se tornar ainda mais granular para garantir a pureza industrial. 7 tipos principais de plástico existem globalmente.
mas o sistema prioriza o polietileno tereftalato e o polietileno de alta densidade por sua eficiência de reciclagem. O fluxo misto entra em um grande tambor de aço rotativo, onde pequenas perfurações permitem que poeira, areia e partículas finas caiam, enquanto garrafas maiores continuam avançando. Esta classificação grossa evita bloqueios nos equipamentos subsequentes, protegendo a integridade da linha. O fluxo viaja ao longo de uma esteira de classificação manual, onde trabalhadores removem itens indesejados, como latas de metal e papelão. Simultaneamente, um removedor automatizado de tampas e rótulos utiliza pressão de ar em vórtice para arrancar componentes plásticos diferentes do corpo da garrafa. Detectores magnéticos varrem o fluxo continuamente, ejetando quaisquer peças de metal residual. Após esta purificação mecânica, o material restante consiste principalmente em garrafas de PET limpas e uniformes, prontas para a fase agressiva de moagem que segue. Centenas de lâminas de liga giram a vários milhares de rotações por minuto dentro da câmara do granulador de alta velocidade. Em uma única hora, uma máquina pode processar entre 2.000 e 3.000 libras de plástico, transformando o que antes era uma montanha de garrafas em um fluxo constante de material uniforme em questão de minutos. As lâminas fatiam as garrafas em pequenos pedaços conhecidos como flocos, com apenas alguns centímetros de tamanho. Este passo de moagem não apenas reduz o volume do material, mas aumenta a eficiência energética nas etapas posteriores. Uma vez fragmentado, o plástico derrete mais rapidamente na unidade de extrusão, cortando o uso de eletricidade em até 40% em comparação com o derretimento de pedaços sólidos. O processo está apenas ganhando velocidade com a precisão microscópica que vem a seguir. Sistemas ópticos de alta velocidade assumem o controle, com sensores examinando cada floco individual e avaliando sua cor, clareza e características de superfície em apenas alguns milésimos de segundo. Quando o equipamento detecta um fragmento transparente, uma peça verde, uma partícula branca ou um material não relacionado como madeira, um jato de ar comprimido precisamente mirado o remove do fluxo principal. Uma única unidade é capaz de lidar com mais de 1.000 partículas a cada segundo, mantendo um nível de precisão superior a 95%. Cada pulso de ar é direcionado a apenas um minúsculo fragmento, pesando menos de 1 milésimo de onça, sem perturbar o material próximo. O resultado é um fluxo de flocos de plástico limpos, classificados ordenadamente em categorias distintas, formando a base essencial para a fase de pelotização. Flocos de plástico aprovados são entregues em uma unidade de extrusão em grande escala, onde são aquecidos até a liquefação completa. À primeira vista, o derretimento parece um processo final, mas é aqui que a filtragem microscópica acontece. À medida que a pressão aumenta, o material fundido é forçado através de uma tela metálica ultrafina que captura quaisquer contaminantes persistentes. O fundido de plástico refinado é então direcionado para um sistema de pelotização subaquático, onde é instantaneamente cortado em milhões de pequenos grânulos conhecidos como pellets. Um circuito de resfriamento de circuito fechado solidifica os pellets imediatamente após o corte, conferindo-lhes um tamanho consistente e acabamento liso. Estes pellets tornam-se matéria-prima de grau industrial, prontos para uso na produção de embalagens ou fibras sintéticas, completando a transformação de resíduo descartado em recurso valioso. E isso ainda não é o limite da transformação técnica. 480 graus Fahrenheit é a temperatura aproximada em que o material é aquecido na unidade de moldagem por injeção. Neste estado amolecido, o plástico é injetado em um molde de aço, formando um tubo de parede espessa com uma abertura roscada já projetada para encaixar uma tampa de garrafa. Cada preforma é projetada para suportar tanto temperaturas elevadas quanto pressão interna,
garantindo estabilidade durante o manuseio e a reaquecimento subsequente. Sua geometria compacta torna o armazenamento altamente eficiente antes do envio para as fábricas de engarrafamento. Na fase seguinte, as preformas são aquecidas até atingirem uma condição flexível, semelhante à borracha, e então transferidas para uma máquina de moldagem por sopro e estiramento. Ar comprimido de alta pressão é injetado através do gargalo, fazendo com que o plástico amolecido se expanda e pressione firmemente contra a superfície interior de um molde de metal. Uma preforma de apenas 4 a 5 polegadas de altura pode esticar para quase 4 ou 5 vezes suas dimensões originais sob a pressão pneumática. Uma vez concluída a etapa de moldagem por sopro, cada linha automatizada é capaz de produzir milhares de garrafas em meros segundos, com uma taxa de defeito quase zero. Pode-se observar como sistemas de inspeção a laser monitoram constantemente a espessura da parede, simetria e transparência para manter a qualidade consistente. Além dos designs de garrafas típicos, a maquinaria ajusta volume, detalhes de contorno e posicionamento de rótulos para corresponder às especificações de cada marca. Tudo só se complica na etapa final de estabilização térmica. O corpo da garrafa deixa o molde ainda extremamente quente e propenso a distorções. Por isso, a linha de produção o guia imediatamente para uma câmara de resfriamento rápido que utiliza ar gelado ou água circulante. Esta etapa dura apenas alguns segundos, mas é suficiente para travar a estrutura no lugar. Em algumas instalações avançadas, o calor liberado das garrafas recém-formadas é capturado e reutilizado para aquecer a água de resfriamento, diminuindo o uso geral de energia. Uma vez que o plástico se solidificou completamente, a garrafa atinge a resistência mecânica necessária para suportar a pressão interna durante o enchimento e transporte. A taxa de resfriamento é cuidadosamente projetada para otimizar a velocidade de saída enquanto preserva a clareza ideal. Sensores ópticos e câmeras de alta resolução identificam até as menores falhas, incluindo microfissuras ou bolhas de ar presas, antes que as garrafas deixem a instalação. Certas amostras são selecionadas para avaliações mecânicas, como resistência à tração e compressão, confirmando a durabilidade geral. Para garrafas designadas para aplicações alimentícias, uma triagem química adicional assegura que nenhum resíduo nocivo esteja presente. Robôs de paletização automatizados organizam milhares de unidades com precisão de nível de polegada, etiquetando cada lote com um identificador de rastreabilidade único. Do centro de distribuição, os produtos acabados seguem para fábricas de bebidas ou locais de varejo, onde o material recuperado inicia um novo ciclo de utilidade. Centenas de etapas industriais culminam no momento exato em que o material renasce como um recurso valioso. Por que essa jornada de recuperação é considerada tão extraordinária? O plástico oceânico percorre um caminho complexo desde a coleta nas águas até a limpeza profunda. Sem essa intervenção radical, o polímero degradado jamais entraria em um ciclo de material completamente novo. O processo está apenas revelando seu potencial real. À primeira vista, parece uma simples gestão de resíduos, mas na prática é a criação de insumos vitais para a manufatura moderna. Vê-se como o que era lixo à deriva agora se alinha em estruturas moleculares prontas para o uso. A transformação converte detritos flutuantes em recursos renovados com precisão técnica. Mas isso é apenas o começo da reintegração na cadeia produtiva. Pode-se notar a uniformidade impecável dos novos compostos gerados pelas máquinas. O ciclo de renovação se completa silenciosamente, deixando o material pronto para a próxima aplicação industrial.